Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Gostaria também de estar tributando a Deus a honra, a glória e o louvor e a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Estamos aqui dentro do quadro Momento de Reflexão. Você é bem-vindo aqui no canal. A você que já é inscrito, você que está sempre conosco aqui, ainda que não tenha se inscrito, né? Seja bem-vindo mais uma vez. Se você que chegou aqui pela primeira vez, você pode estar se cadastrando, se você quiser, acionando o sininho, se você quiser receber a notificação de cada programação aqui, quando ela vai ao ar, tá bom? Aqui pelo YouTube. Estamos aqui dentro do quadro Momento de Reflexão e o tema de momento que vamos estar refletindo tem como tema o verdadeiro sentido da vida. Está nos caminhos de Deus. Para tanto, vamos estar orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos Te agradecer por tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir buscar cada um de nós, o Teu povo, Senhor, a Tua igreja. Queremos nesse momento te pedir a Tua direção, a Tua bênção sobre esta rápida, Senhor, reflexão sobre esta verdade, em que o sentido da vida, Senhor, somente encontramos em Ti. Se estivermos nos Teus caminhos, Senhor. Ou melhor até dizendo, no Teu caminho. Faz isso, Pai, em nossas vidas durante esse período. Abençoa todos quantos vai estar comigo aqui, ó Pai, e que todos nós que estivermos aqui realmente sejamos testemunha, como somos todos que somos crentes na pessoa bendita do Senhor Jesus. Certamente a nossa concordância é sim com esta verdade, Pai. Mas que essa mensagem, Senhor, venha ser como um pão lançado às águas e venha alcançar os corações que porventura, ó Pai, estão buscando o sentido da vida em tantas outras esferas, mas que até aí, então, ainda não conseguiram, Senhor, se achar. Estão perdidos, Senhor, durante essa busca. Senhor, tropeçando em frustrações, em engano, em desilusão, justamente porque estão fazendo, Senhor, estão escolhendo fazer uma escolha totalmente à mercê, unicamente, Senhor, da sua mente, também cativo, Senhor, a guias enganosos, a fraudadores da Tua palavra também. Porém, aqui, ó Pai, que todos possam, através dessa reflexão, poder, Senhor, se voltar para o Senhor e ter o Senhor como único Deus em sua vida e prezar pela obediência, Senhor, da Tua vontade, da Tua palavra e por certo. Aí sim haverá sentido para a sua vida e terão ao Senhor como seu único e precioso galardão em sua vida. Faz isso, ó Pai, é o que nós pedimos, nós te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar lendo aqui, amados, como base para a nossa reflexão, Salmo 81, versículo 13, quando diz aqui o salmista, esse salmo, se eu não estiver enganado, é da família de Asaf. Salmo de Asaf, mas naquele dia me diz que é da família de Asaf. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Isso, um salmo da família de Asaf. Pode ter sido Asaf como qualquer outro que era membro da sua família e eram aqueles que oravam e também salmodiavam, né? Faziam ali as suas canções a Deus, que trazia no seu bojo essas verdades pelas quais estaremos refletindo sobre esse alicerce, sobre este tema. O verdadeiro sentido da vida está nos caminhos de Deus. Amém? Aí o salmista diz:
Oxalá, aí ele falando que Deus disse. Aí Deus disse, oxalá me escutasse o meu povo. Oxalá Israel andasse, olha só, nos meus caminhos. Nos meus caminhos. Oxalá me escutasse o meu povo, oxalá Israel andasse nos meus caminhos. Aí, continuando o versículo, ele diz, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Eu te sustentaria com trigo mais fino e com mel saído da rocha. Eu te saciaria. Aqui o salmista, ele trata, né, para com o seu povo, para com seus compatriotas, né, orando a Deus e também salmodiando e deixando claro que somente sobre o alicerce da obediência a Deus estamos dispostos a ouvir Deus falar, porque nem sempre a voz de Deus será assim para nós. Nem sempre a voz de Deus, a orientação de Deus será salutar para nós. Como a questão quando Deus disse, quando o próprio Senhor Jesus, está dizendo, nos alertou. Ele disse, neste mundo tereis aflição. Porém, tem bom ânimo, esforça-te e tem bom ânimo, pois eu venci o mundo. E quando falamos da voz de Deus, nós entendemos pela palavra de Deus que Deus, ele fala conosco. O que ele espera é que nós encontrar um ouvido que se submeta à sua voz, submeta à sua orientação. Deus, ele falou através da sua criação, como diz o salmista no Salmo 19. Deus, ele falou, ele nos fala de forma especial através da sua palavra escrita. E agora, no nosso momento, nesse tempo presente, Deus, ele tem falado através do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O que fica para nós é que o Senhor, ele fala conosco. O Senhor, ele sempre tem ele vindo. A iniciativa tem sempre sido do Senhor, para que nós venhamos a ouvir a sua voz, para que nós possamos experimentar, através desta obediência, a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, esse salmo traz essa verdade para nós, que o verdadeiro sentido da vida está nos caminhos de Deus. Foi como nós lemos, dito pelo próprio Senhor, quando ele disse, oxalá me escutasse o meu povo. Oxalá Israel andasse nos meus caminhos. Então, o primeiro alicerce para que tenhamos sentido em nossa vida passe a ter sentido, é quando passamos a nos voltar para Deus e buscar obedecer a sua palavra. Segunda razão, porque isso é até uma exclamação divina. Ele diz, oxalá, né? Oxalá, oxalá me escutasse o meu povo. Na Bíblia que James diz, uma exclamação, por isso que eu me lembrei disso. Se o meu povo me escutasse. Se Israel andasse pelos meus caminhos. Eu vou deixar aqui em James aberta, que eu vou estar lendo aqui para vocês também. Deixa eu só ver aqui se eu coloquei a Bíblia. Coloquei, né? Então tá. Então o primeiro passo é ouvirmos a palavra de Deus.
A segunda razão em que o salmista nos ensina aqui, para que nós venhamos ter, para que a nossa vida venha a ter sentido, é reconhecê-lo como o único Deus. É reconhecermos a Deus como o único Deus. Nós encontramos isso no versículo 9 e 10. Quando o salmista diz, olha só o que o salmista diz: não haverá em ti Deus estranho. Ele diz aqui, versículo 8, ouve-me, povo meu. Agora já é o salmista falando. E eu te demonstrarei, ó Israel, se me escutasses. Não haverá em ti Deus estranho, nem prostrará ante um Deus estranho. Então você quer ter sentido na sua vida? Você precisa primeiro ouvir a Deus. E a voz de Deus que soa de forma redundante na palavra de Deus, é justamente a questão da idolatria, em que por mais vezes Israel pecou contra Deus, em que Deus trata como adultério em muitas partes das Escrituras, porque deixou de adorar o único Deus, aquele que o povo orava e Deus respondia. Porém o ídolo, diz o Salmo 115, que aqueles que adoram o ídolo se tornarão como eles e não subsistirão no juízo. Porque a imagem de escultura, ela tem ouvido, mas não ouve. Ela tem olho, mas não vê. Ela tem boca, mas não fala. Tem mãos, mas não apalpam. E tem pé, mas não andam, amado. Leia o Salmo 115, quem sabe você, que Deus, pela sua providência, fez você estar diante dessa mensagem, onde a sua vida não tem tido sentido, ainda que você expresse uma confissão de fé. Porém, essa confissão de fé sua, dentro do bojo da doutrina e do que você tem aprendido até mesmo através dos seus pais, dos seus avós, mas nunca pela palavra de Deus, mas pela tradição. Saiba que maior é a palavra de Deus do que os nossos pais. Saiba que a palavra de Deus está acima dos nossos melhores amigos. Saiba que a palavra de Deus está acima de toda e qualquer autoridade, porque Ele é Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E Deus diz aqui, através do salmista, se ele tivesse me escutado, Israel, nunca teria se voltado para outros deuses e outros ídolos. Mas eu tinha somente Deus como seu único Deus. Então, o sentido para a nossa vida, verdadeiramente só encontraremos no caminho de Deus, ao ouvir a sua palavra. É por aqui, é desta maneira, é desta forma. E segundo, é quando nós passamos a reconhecê-lo como o único Deus. E por último, nos consequentes resultados deste caminho, onde passamos a experimentar a verdadeira prosperidade e o verdadeiro triunfo. É isso mesmo. Não é a doutrina da prosperidade que aqui eu estou pregando, e muito menos do triunfalismo. Mas há mensagens aqui no canal também que fala sobre isso, que nele, em obediência a ele e no Senhor, seremos triunfantes. O próprio apóstolo Paulo diz que somos mais do que vencedores, não seremos, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, terceiro lugar, o verdadeiro sentido da vida está no caminho de Deus, justamente pelos seus consequentes resultados durante este caminho. Todos que voltam para Deus nunca se arrependeram. Pelo contrário. E o salmista aqui, buscando ainda que o povo de Israel já tinha experimentado, né, o valor e o sentido para aquela nação quando
em sintonia à voz de Deus, quando em sintonia à obediência de Deus, quando em sintonia à total submissão e entrega a Deus. Israel viu o caminho deles prosperar, fez ver o Senhor sair água da rocha, fez o Senhor alimentá-lo no deserto, numa terra inóspita, fez cair maná do céu, e já triunfou sobre vários combates, vários enfrentamentos militares, cujo efetivo, a vitória não veio por conta do efetivo militar de Israel, mas por conta da mão poderosa de Deus sobre esta nação, quando em obediência à sua voz e permanecendo no seu caminho. O resultado, Israel já conhecia. Mas ainda assim o salmista acrescenta, tenta lembrar a mente dele, e para nós fica como esta certeza. A questão dos resultados do caminho nos fará ver que o verdadeiro sentido da vida só tem um: é estar em Deus, é estar em Cristo, é estar nos seus caminhos. Porque o próprio Senhor Jesus disse que Ele é o caminho. Eu sou o caminho, o caminho, não é um caminho. Porque muitos dizem que todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia não diz isso. O Senhor Jesus mesmo não disse isso. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é nesse caminho em que haveremos de encontrar o verdadeiro sentido da vida. E para fechar como último ponto, diante dos resultados, nós saberemos que estamos no caminho de Deus. Nós saberemos que Deus está conosco, se não até mesmo que Deus está em nós, mediante a presença do seu Santo Espírito. Ele diz aqui no versículo 14 a 16, vou ler o 13 para relembrarmos e fechamos aqui nesses 4 versículos. Oxalá me escutasse o meu povo, oxalá Israel andasse nos meus caminhos. Deixa eu pôr para você, né? Amém. 14. Em breve eu abateria os seus inimigos. Em breve, a mudança, o sentido da vida, ele vai ser algo instantâneo ali. E você vê o quanto nos é propício, né, estarmos neste caminho. E ele diz: e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor o adulariam, e a sorte deles seria eterna. E eu te sustentaria. Está falando, Deus falando para Israel, através do salmista. Com o trigo mais fino, não é qualquer trigo. O trigo mais fino. E com o mel saído da rocha, eu te saciaria. Logo, esta é um fato. Eu vou ler aqui em Demes. O 14, tá bom? E o 16. Prontamente eu mesmo, aqui como diz aqui Demes, prontamente, assim que você decidisse pela fé, primeiramente pelo arrependimento e pela fé em Cristo Jesus, a passar a andar nos seus caminhos, porque ele disse: eu sou o caminho. Aí, prontamente, de forma eficaz, você comprovará que os resultados, né, lhe darão essa certeza de que o verdadeiro sentido da vida está nele, em Deus, nos caminhos do Senhor. E ele diz aqui: prontamente eu mesmo venceria seus inimigos, voltaria a mão contra todos os seus adversários. Então, eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel retirado da rocha. Agora, observe aqui em Gênesis, eu pessoalmente o satisfaria. Sabe por que isso, amados? Porque o verdadeiro sentido da vida, nossa verdadeira satisfação, não está naquilo que Deus pode nos proporcionar. O sentido aqui do Velho Testamento, quando fala sobre o bem material aqui é literal essa palavra para Israel. Porque as promessas de Israel estavam atreladas à literalidade da vitória na guerra, da prosperidade
física material, é isso mesmo. Porém, para nós, a nossa satisfação, as nossas promessas, elas são espirituais. Fato este que diz que todos que estão em Cristo, nova criatura é, e que o Senhor tem nos abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então aqui é uma figura do que realmente traz sentido. É Ele. Ele diz, e eu pessoalmente o satisfarei. Ou seja, somente em Cristo é que encontramos o que nós procuramos. Não está na bebida alcoólica, não está nos bailes desta vida, não está nas festas regadas com o álcool nesta vida, não está no adultério, não está na fornicação, não está até mesmo que legitimamente no casamento. O sentido da nossa vida está nele, em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a partir daí, nós haveremos de ser um alvo permanente da bênção do Senhor, porque Ele será conosco. E é Ele que luta as nossas batalhas. Ele mesmo disse para o povo de Israel, certa ocasião, ficar em pé e vedes a vitória. Ficar em pé e vedes a vitória que o Senhor daria para Israel. Naquele momento oportuno, Josafá falando, o profeta falando a Josafá e ao povo naquele momento tão difícil. O que fica para nós de reflexão é que o verdadeiro sentido da vida somente se encontramos se permanecemos a ouvir a voz de Deus. Se nós venhamos a ter somente a Deus como uma fonte desse sentido para a nossa vida. Em obediência aos seus caminhos. E também pelo próprio resultado que é um resultado que nenhum de nós podemos negar. Todos que estão em Cristo têm experimentado. E o próprio apóstolo Paulo, escrevendo a Romanos, ele diz: apresentai, rogo-vos, pois, irmãos, apresentei vossos corpos como sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas sejais renovados no vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí sim, estamos, a partir desse momento, a nossa vida, ela terá seu verdadeiro sentido. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos. Melhor, vamos estar orando, né? Primeiramente, vamos orar também, para o final. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua santa presença. Queremos, Senhor, Te agradecer por este momento em que aqui estivemos, refletindo mais uma vez, Pai, sobre esta verdade. Porque longe de Ti, a parte de Ti, ó Pai, é somente espinho e abrolho. É somente, ó Pai, dor, sofrimento, aflição, sem esperança de solução. Porém, se nós nos arrependemos, ó Pai, do nosso pecado e entregarmos a nossa vida ao Senhor, a promessa do Senhor pela Tua palavra é que o Senhor há de fazer tudo quanto for necessário pelas nossas vidas. Por isso, ó Pai, faz isso, que nós possamos permanecer no Teus caminhos, pois somente em Ti, ó Pai, é que nós encontraremos e teremos e vivenciaremos o verdadeiro sentido para a nossa vida. Faz isso, Pai, é o que nós te pedimos e já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço a todos.